Patrocínio e Visa Immigration, consultoria para vistos e processos de imigração credenciada pelo governo do Canadá. Comente que assistiu a este vídeo do Canadá Diário e você terá um desconto exclusivo. Olá, meus queridos! Olá, pessoal! Estou de volta aqui com a Marilene da Visa Immigration e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito pedido pelo pessoal, né, Marilene? Sim, uma coisa que todo mundo sempre pede pra gente falar e a gente decidiu fazer esse programa hoje para explicar um pouquinho sobre as profissões regulamentadas aqui no Canadá. Como validar seu diploma para você atuar profissionalmente aqui no Canadá, né? Isso mesmo. Vamos lá, roda a vinheta. Pra gente gravar nesse lugar feio que vocês estão vendo aqui, ó, Lions Gate Bridge aqui, né? Passa um monte de barco, passa avião, helicóptero. Então, helicóptero parado agora aqui. Então, vocês relevem se tiver alguma coisa, um som vazar aí, é a vida. Tipo ambulância, né? Tipo ambulância. Bom, a gente vai falar sobre as profissões mais importantes e mais pedidas, né, pelo pessoal, né, Marilene? A gente olhou um pouquinho nos comentários para ver quais são as profissões que os nossos queridos telespectadores mais pedem para que a gente comente como fazer o processo de validação uma vez que você imigrou para o Canadá, como fazer para atuar na profissão, né? Tem muita gente que repensa o plano de imigração no sentido de que se eu não puder atuar na profissão que eu escolhi, na profissão que eu amo, eu não quero imigrar para o Canadá. Então, sempre é possível, sempre é um caminho. Existem profissões que são mais fáceis, outras que são um pouquinho mais difíceis, e a gente vai falar um pouquinho de algumas aqui hoje. E a gente vai dar uma visão geral sobre como obter a certificação para essas profissões regulamentadas, né? A gente não vai detalhar cada uma delas, porque futuramente a gente pretende fazer um vídeo sobre cada uma delas, né, Marilene? Inclusive entrevistando o pessoal, né? Isso, na verdade eu gostaria de convidar alguns clientes para vir aqui explicar como está sendo o processo deles. Mas é por isso que hoje a gente vai deixar só superficialmente, principalmente para passar a mensagem de que é possível, né? É verdade. Vamos lá então. Bom, primeiro começando como advogados, né? Então, você sabe que quando você estuda o direito brasileiro, você estudou o direito do Brasil. Completamente diferente. Então, é lógico que existe todo um padrão administrativo que é mais ou menos o mesmo, mas basicamente você não tem conhecimento da lei do Canadá, né? A lei canadense. Então, para que você possa se tornar um advogado no Canadá, tem que estudar um programa de 2 anos aqui em média, que é o Masters of Common Law ou Master of Laws, também conhecido pela sigla LLM, disponível normalmente em universidades. Depois que você fizer este programa, você vai poder fazer o exame para que você obtenha o título de advogado aqui no Canadá. Então, tem que passar pelo processo de estudos. Se você pensar que o valor que você paga para este mestrado é muito similar a um valor de um college, vale a pena você pensar no mestrado mesmo como estudante internacional. Isso pode ser parte já do seu plano de imigração, dependendo do seu perfil. Se você já qualifica, sempre vale a pena partir para o processo de imigração por uma questão de tempo, de possibilidade, de deixar isso mais facilitado para você aqui. Mas se não, você pode usar o processo de estudos para te ajudar a qualificar para exercer essa profissão no Canadá e também para te ajudar a qualificar para um processo de imigração no futuro. Antes de você poder exercer na sua profissão, esteja ciente que existem profissões alternativas que você tem acesso a exercer mesmo antes de ter o seu título como advogado. Por exemplo, você pode ser um Legal Secretary ou Legal Assistant, que é uma pessoa que vai ser o assistente do advogado, é aquele que vai fazer basicamente tudo, menos assinar o processo, né? Então, pode ser uma profissão que você pode exercer. Você pode trabalhar com a parte de assistente administrativo também. Você pode trabalhar em empresas que prestam serviços de consultoria aqui e no Brasil, como por exemplo as grandes Ernst Young, Deloitte. Normalmente eles querem alguém que tenha conhecimento da lei do Brasil para explicar aqui para o canadense ou para algum tipo de processo que eles querem fazer, por exemplo, uma aquisição de uma empresa lá. Então, você pode conseguir um emprego nessas grandes como uma espécie de consultor da lei brasileira, né? Enquanto você aprende a lei canadense. Existem possibilidades, você não vai precisar ficar só lavando o prato até você validar o seu diploma, então não se preocupe. Bacana. E o pessoal tanto pergunta também, vamos falar sobre os médicos.
Vamos falar sobre os médicos. Então, assim, os processos do médico começam com a validação do diploma, que também é parte do seu processo de imigração. Então, o primeiro passo é fazer um Education Credential Assessment, ou como o Medical Council of Canada chama, um Source Verification do Academic Credentials, que basicamente você vai fazer da mesma forma e obter 2 documentos diferentes, um que vai servir para você seguir no processo da validação médica, outro para você fazer o seu processo de imigração. Tá? Depois que você fez isso, você vai precisar fazer a prova parte 1, que é a primeira prova para validação, uma prova no computador. E para esta prova, você não precisa ser um residente canadense. Você também tem a segunda prova para você fazer, que já é a parte clínica, então é uma prova um pouquinho mais complicada. Além disso, vai ser necessário que você faça 12 meses de training, uma espécie de 12 meses de residência, para você poder concluir todo o processo. Então, de forma geral, é validação do diploma, prova 1, prova 2, residência, ok? Para você fazer a residência, você precisa ser um residente permanente. Então, para os médicos, antes de você pensar no seu processo de validação, vale a pena já pensar no seu processo de imigração, porque você só vai poder concluir o processo uma vez que você é um residente permanente no Canadá. Mas não desanime, porque é possível. A gente conhece vários médicos, né? Você conhece também, né? Sim, eu tenho alguns médicos, clientes que estão no processo. Olha, espero que ele aceite vir falar um pouquinho da experiência dele para vocês. Ele está nessa última fase, ele está esperando o processo de PR para que ele possa fazer a residência. Então ele está um pouquinho travado, mas é possível. E também, como a gente falou dos advogados, tem também as possibilidades alternativas, né? Enquanto você não valida seu diploma, né? O que você pode fazer como médico? Ele pode entrar numa espécie de fellowship que vai ajudá-lo a fazer relacionamento e também a criar experiência aqui no Canadá. Ele pode conseguir uma residência as um observer, né, que é uma pessoa também que só está observando para entender e conhecer como funcionam os processos aqui. E ele pode estudar e partir para uma área mais acadêmica, né? Então, o processo, por exemplo, da província de British Columbia, se você estudar qualquer coisa na área médica, desde que seja na área médica, você pode depois finalizar o seu processo de imigração. Então, esse pode ser um caminho interessante para quem quer um shortcut para finalizar o processo de imigração. Na província de Ontário também, você finalizando qualquer Master's Degree científico, né? Então não pode ser lato sensu, você pode também finalizar o seu processo de imigração. Então, os processos vão variar de província para província. Na verdade, o que você vai ter acesso ao Fellow, ao Observer, você também pode atuar como Medical Assistant, né? Mas vão ter variações de acordo com o hospital, com as exigências daquela província. De forma geral, é aconselhável que ou você venha por um programa de estudos ou que você faça o processo de validação do diploma ao mesmo tempo que você começou o processo de imigração, para que quando você termine a primeira prova, você já esteja finalizando ou tenha finalizado o seu processo de imigração. Bacana. E eu conheço pessoalmente alguns médicos que não podem ainda exercer a profissão. Eles trabalham, por exemplo, como técnicos de raio-x, por exemplo. Pois é verdade. Eu esqueci de falar desse ponto, né? Então, sim, além do Medical Assistant, eles podem trabalhar como técnico de laboratório, também, né? De raio-x. Então, isso é possível. Bacana. Vamos falar agora sobre os engenheiros. Então vamos lá. Lembrando que a gente vai falar de forma geral e o processo também pode variar de província para província, tá? Mas o primeiro passo para o engenheiro é se cadastrar com a APEG, que é a Associação de Profissionais de Engenharia e Geoscientists no Canadá. Para que você possa se registrar, você vai ter que apresentar a comprovação de que você tem um bom caráter. Né? Então Como que você comprova um bom caráter? Pois é, essa é uma... Eu sou legal, vou chamar minha mãe lá para falar. Faz um vídeo, eu sou muito legal. Esse menino é legal. Pois acho que a mãe não deve valer, né? Acho que não deve contar. Bom, você precisa provar as suas credenciais acadêmicas, você precisa provar pelo menos 5 anos de experiência profissional. Vão ter variações em Ontário, se não me engano, são 4 anos. O canadense, o geral, são 5 anos. E eles pedem que desses 5 anos, 12 meses sejam no Canadá. Ou seja, você tem que vir primeiro com um processo de imigração ou um processo que te dê acesso ao mercado de trabalho para você poder finalizar a sua validação. Então, da mesma forma como para os médicos e para os advogados, primeiro o seu processo de imigração, depois a validação do seu diploma. Se você tem menos de 4 ou 5 anos de experiência, não se desespere. Existe um caminho através do Professional Internship, que é uma espécie de licença para quem está mais novo na profissão, na qual você vai trabalhar com um P-Engineer, que é aquele que já está licenciado, e ele vai registrar a sua experiência profissional para que você possa aplicar no futuro.
Muito bom. Só que a Marilene me enrolou, mas ela não respondeu. Como é que você prova um bom caráter? Assim? Para você provar que você tem um bom caráter, você tem que atender a 3 critérios. Você tem que não ter nenhum antecedente criminal, então você tem que apresentar os seus antecedentes criminais. Você não pode ter tido nenhum registro de misconduct, então alguma coisa que você estava não agindo de forma correta em relação às obrigações da sua profissão, e nenhum registro de que alguma vez você tentou trapacear em algum teste, em algum exame, alguma coisa nesse sentido. Então isso é um registro de bom caráter. A mãe não conta. A mãe não conta. Tá. Uma coisa muito importante que eu não comentei, mas todas as profissões vão exigir que você tenha um teste de proficiência em inglês. Então você vai ter que falar muito bem o inglês. Todos os exames vão ser em inglês e você vai precisar apresentar esse teste também para o processo, seja para o advogado para fazer o mestrado, para fazer o exame de bar, seja para o médico, seja para o engenheiro, tá? No caso de engenharia, você pode também ser solicitado a fazer uma prova de conhecimentos, tá bem? Uma coisa muito legal da parte de engenharia é que você pode validar o seu diploma primeiro como técnico. Então, se você, por exemplo, é um engenheiro elétrico, eletrônico ou um engenheiro mecânico, você pode primeiro validar o seu diploma como técnico mecânico ou técnico de elétrica e eletrônica, que ganha muito bem no Canadá e é relativamente fácil para você validar. Então, esse pode ser o seu caminho até que você possa atuar como engenheiro. Para você validar o seu diploma como técnico de elétrica e eletrônica, você já pode, provando 4 anos de experiência profissional relacionada, mais o seu título do Brasil, você já pode fazer o exame direto. Se só estudar, se preparar para o exame, e você passando no exame, você vai ter o diploma. Muito bacana. Bom, se você se animou, né? Agora não adianta também você vir trabalhar no Canadá se você não pode morar aqui, né? Então, para isso, fale com a Marilene. Marilene, fala aí da Evisa aí, pessoal. Para entrar em contato com a Evisa Immigration, seja para tirar dúvidas sobre o seu processo de imigração, seja para obter o visto para estudar, ou até para visitar, se você quiser fazer uma visita exploratória, conversar com o órgão regulador antes de tomar sua decisão, entre em contato com a gente. O e-mail é contact@evisaimmigration.com. Os contatos estão todos aqui na tela e na descrição do vídeo também. E eu vou deixar também com vocês o contato dos órgãos reguladores das profissões que a gente falou aqui hoje neste vídeo, tá Bacana, bom? tá tudo na descrição do vídeo. E a Marilene vai voltar aqui com os convidados, detalhando melhor sobre o assunto. A gente vai saber as experiências reais do pessoal mesmo, passaram por esse processo de validação, né, Marilene? Isso mesmo, é o que estão passando, né? Muitos deles ainda estão no processo. Muito bacana. Então comentem aí o que acharam, se vocês querem que a gente volte nesse assunto, e espero que tenham gostado do vídeo. Dá um joinha pra gente, adicione os favoritos, comentem, divulguem, se inscrevam no nosso canal. Valeu e até a próxima. Até! Para você validar o seu diploma como técnico em elétrica ou eletrônica, que beleza! Tem que aparecer. Eu não sei nem o que é o barquinho lá, não é um avião. Não é aquele barquinho lá? Sacanagem, o barquinho tá em círculo. É um barquinho desse tamanho, um barquinho de brinquedo, fazendo esse barulho todo. Isso significa que se você tiver uma graduação, tiver uma idade bacana, conseguir tirar uma nota bacana no inglês, tiver experiência profissional, você tem totais chances de imigrar para o Canadá, mesmo sem nunca ter trabalhado aqui no Canadá, sem ter a experiência canadense.